O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus por mais essa oportunidade, de estarmos estudando as Sagradas Escrituras. Já peço para os irmãos abrirem as suas Bíblias em Hebreus capítulo 7. Nossa lição de escola bíblica dominical, primeiro trimestre de 2018, a Epístola aos Hebreus. Hoje nós estamos estudando a lição de número 6, cujo tema é o superior sacerdócio de Cristo, baseado então nesse capítulo de número 7 aos Hebreus. O nosso texto áureo da nossa lição está em Hebreus capítulo 7, verso 26, onde nós lemos assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente e imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Na nossa leitura bíblica em classe está o capítulo 7, e os versos aqui marcados na folhinha dos irmãos, 1 até o verso 3 e o 24 até o verso 27, e nós estaremos então passando por ele durante aí o nosso estudo. A nossa introdução, irmãos, está assim: no término da aula anterior, nós vimos a afirmação de que Jesus, ele foi constituído sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E nesta aula nós veremos que Melquisedeque foi um verdadeiro adorador no meio de uma geração idólatra e corrompida. Exerceu o papel de rei e sacerdote sem fazer parte da linhagem de Israel. Sua ordem sacerdotal, com aspectos peculiares, tornou-se um tipo do sacerdócio de Cristo, que em tudo é superior a todas as ordens sacerdotais, A nossa lição, nós temos aí 3 tópicos sobre os quais nós vamos abordar, que são os seguintes. Primeiro, Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Então nós vamos, nesse primeiro tópico, procurar saber um pouquinho mais a respeito de quem foi Melquisedeque e como o escritor ele faz uma comparação com
o sacerdócio de Cristo. O segundo, nós veremos a natureza do sacerdócio então de Cristo. E por fim, o sacerdócio perpétuo e perfeito de Cristo. Vamos começar a nossa leitura do capítulo 7, verso 1 até o versículo de número 10. Está escrito assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão, e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali porém aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Vamos começar, irmãos, as nossas observações a partir desses versículos que nós lemos, antes de fazer a leitura da folha que nós teremos lá no momento da aula de domingo. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para um ponto aqui, sobre dízimo, sobre o cuidado que cada um de nós teremos de ter no domingo, na hora de abordar esse assunto. Por quê? Com certeza vai ser despertado o interesse para se discutir a respeito de dízimos. E os irmãos sabem muito bem que o nosso assunto aqui não é dízimo. Nós falamos assim porque é a matéria que nós trabalhamos com ela na escola teológica, e todo ano é levantado essa questão. Apesar que na escola teológica nós temos um tempo maior para a gente conversar, não é o caso da escola bíblica dominical, porque senão nós vamos perder, por conta do tempo curto que nós temos no domingo, discutindo a respeito de dízimo, nós vamos perder um ponto importantíssimo aqui, que é apontar a respeito de Melquisedeque, que é colocada a questão do dízimo somente para destacar a sua superioridade em relação aos da tribo de Levi, e com isso fazer uma comparação com o sacerdócio de Cristo, já que na lição nós vamos ter que ele é um tipo de Cristo, né? Um tipo do sacerdócio de Cristo. Então já chama a atenção dos irmãos para esse ponto, e a partir de agora nós faremos então a leitura dessa nossa lição, que diz assim: a partir do relato de Gênesis, capítulo de número 14, e o versículo 18 até o verso 20, o autor extrai ensinamentos importantes da vida de Melquisedeque, para que os seus leitores compreendam a grandeza do
ofício sacerdotal de Cristo. O nome Melquisedeque significa literalmente rei de justiça, e é apresentado como rei de Salém, que quer dizer rei de paz. É acrescido ainda que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Portanto, o objetivo do seu reino era promover a paz através da justiça divina, além de possuir a função de difundir o conhecimento divino para toda a sua geração. Percebe-se que, ao contrário do ofício de Arão, cuja continuidade era assegurada hereditariamente, disse a respeito de Melquisedeque: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias e nem fim de vida. O fato das escrituras não registrarem o seu nascimento ou a sua morte, em parte alguma é tomada pelo autor como símbolo de um sacerdote eterno. Nesse aspecto, Melquisedeque foi feito semelhante ao Filho de Deus e permanece sacerdote eternamente. Esclarecendo, esse primeiro parágrafo nosso aqui é a respeito também de Melquisedeque. O fato dele, dentro das Sagradas Escrituras, não ter a menção do seu nascimento, né, da sua genealogia, e também não tem a menção da sua morte, ou seja, o fim dos seus dias, não quer dizer que Melquisedeque não tenha existido, como Abraão também existiu, como todos os homens demais existiram. Já ouvimos tantas histórias também de que de repente seja uma pessoa que tenha aparecido do nada. Ao contrário, ele existiu realmente. Acontece que, por um cuidado de Deus, de não haver menção de dias anteriores de seu nascimento, e também não haver menção do seu final, né? Simplesmente ele aparece nesse momento de Gênesis, que nós lemos, o Gênesis capítulo 14, ele aparece tomando ali como um sacerdote do Deus Altíssimo e tomando o dízimo daquele que um dia representaria também uma família aqui na terra que tomaria dízimo dentre os seus irmãos, né? Então, por uma providência de Deus, para que ficasse essa tipologia, essa figura registrada, para que futuramente nós entendêssemos que o sacerdócio de Cristo, ele está acima do sacerdócio levítico, né? Então esse é o propósito, um registro apenas daquele momento de Melquisedeque. Então, as Sagradas Escrituras, não mencionando o seu início e não mencionando o seu fim, ele ficou como a figura de Cristo, que este sim é sacerdote eterno, né? Acima do sacerdócio levítico. Eu quero ler com os irmãos duas referências que aqui nós temos registrado. Primeiro, de Isaías, capítulo de número 9. Vamos fazer essa leitura de Isaías, capítulo 9, e aqui vai apontar que Cristo, ele tem o seu sacerdócio eterno, um reino eterno. Observe que Melquisedeque, ele é apresentado como rei e apresentado também como sacerdote, e sacerdote do Deus Altíssimo, né? De quem recebeu a ordem sacerdotal. Descendeu de quem? Recebeu diretamente de Deus. É de Deus que ele havia recebido o seu sacerdócio, assim como também o Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a leitura do capítulo 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro,
Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento desse principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. E o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Jeremias, capítulo de número 23. Versículos 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. E nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Né? Aqui está os versículos de referência para os irmãos. Vamos ler o segundo parágrafo, que diz assim: em seguida, o autor apresenta os argumentos que demonstram a grandeza de Melquisedeque, portanto, a superioridade do sacerdócio de Cristo, já que Melquisedeque é uma figura, um tipo de Cristo. Ao encontrar Melquisedeque, Abraão sabia muito bem que estava diante do sacerdote do Deus Altíssimo, por isso reverencia-o com os dízimos de tudo. Os sacerdotes levíticos recebiam o dízimo de seus irmãos judeus, como sendo uma prescrição legal. Mas Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão, não porque uma lei lhe desse o direito para isso, mas por um direito pessoal, e que ninguém lhe concedeu senão Deus. Recebeu de Deus, não foi por uma lei, não foi por uma ordenança humana, nada. Ele recebeu de Deus esse direito de receber, de tomar o dízimo de Abraão. O autor lembra que o menor, ele é sempre abençoado pelo maior. Melquisedeque abençoou o patriarca Abraão, e através deste ato de autoridade é evidenciada a superioridade do sacerdote sobre aquele que tinha as promessas de Deus. Então observemos, Abraão, detentor das promessas do Senhor, quantas bênçãos o Senhor havia prometido a Abraão. Contudo, Abraão vai dar o dízimo para Melquisedeque, reconhecendo que aquele, apesar de Abraão ser detentor das promessas, existia um que estava acima dele, não é assim? Estava acima dele. Abraão reconhece isso. Então, desde então, Deus já está mostrando que existiria uma ordenança de sacerdotes aqui na terra. Contudo, aquele ainda não era o permanente. Deveria existir um que seria eterno, um que não passaria de pai para filhos, né? Que seria eterno, que esta é a ordem de Melquisedeque, né? Na figura. Continuemos. É destacado que o sacerdote de Melquisedeque tem precedência sobre o de Levi, porque a morte não tem poder sobre ele. E ainda que por intermédio de Abraão, todos os filhos de Levi reconhecem a autoridade e a posição superior de Melquisedeque. Então, povo, sacerdócio levítico, representando aqui o povo diante de Deus. Contudo, lá em Abraão,
eles já estavam, de forma indireta, reconhecendo que existia um sacerdócio que seria um sacerdócio eterno, né? Através de Abraão já existia esse reconhecimento. Quero lembrar com os irmãos um texto lá de Êxodo, capítulo de número 34, Êxodo 34, para exemplificar como que Deus, desde daqueles momentos, Deus já vem falando a respeito de algo mais excelente. Apesar de Deus ter dado a lei para o povo, porém Deus vinha falando que existiria uma ordenança mais excelente do que aquela. E Êxodo 34, nós temos aí a passagem, irmãos, da época em que Moisés, ele um pouquinho antes sobe ao monte e fica 40 dias e 40 noites e recebe a lei da parte de Deus. E quando Moisés ele desce do monte, o povo havia se corrompido, o povo havia se esquecido de Deus tão rapidamente, e então o povo já em festa e já havia quebrado um concerto com Deus. Com isso Moisés pega aquela tábua do concerto que estava na sua mão, joga no chão, quebra aquelas tábuas, assim. E na escola nós sempre fazemos questão de estar alertando os irmãos a respeito disso, que Moisés, ele não quebrou concerto, né? Ele quebrou as pedras, que estas já não tinham mais o valor original, porque o próprio povo já havia quebrado o concerto com Deus. Então Moisés é chamado por Deus novamente a subir no monte, e permanece naquele monte mais 40 dias e 40 noites, e recebe pela segunda vez, então, as tábuas, e agora de um novo concerto. Deus renova o concerto com o povo, porque o povo já havia quebrado aquele primeiro. Então notemos uma coisa: já naquele momento em que Deus estava dando a lei para o povo de Israel, Deus ele já mostra para aquele povo que aquela lei, que aquela ordenança primeira, ela seria incapaz de resolver o problema do povo, e que o povo não teria condições para guardar todas aquelas ordenanças, e por não ter condições de guardar aquelas ordenanças, o povo viria a quebrá-la, e fez dessa forma. E na segunda vez que Moisés então desce do monte, nós temos aí no capítulo 34 do livro de Êxodo, que o rosto de Moisés vai resplandecer, o que não acontece da primeira vez. A primeira vez foi normal, foi natural. Agora a segunda vez que Moisés desce do monte, o seu rosto resplandece. Ou seja, qual é a lição que nós temos ali? Que um segundo concerto, uma segunda aliança, ela seria mais excelente do que a primeira. Ainda que ali estava existindo a primeira naquele momento, mas desde já Deus está mostrando para o povo que esta primeira, ela seria passageira, e que haveria a necessidade de uma segunda, e que esta segunda seria mais excelente do que a primeira. E com o resplandecer da face de Moisés, Moisés então vai colocar um véu no rosto, para que o povo não mais olhasse para ele. Por quê? Porque ainda não era o momento do povo chegar-se ao conhecimento daquele que era mais excelente. Outro ponto, ainda do livro de Êxodo, nós temos que Moisés, ele leva o povo até um certo limite do monte. Moisés sobe e vai até a presença de Deus, contudo o povo
fica fora, nem podendo chegar. Foi cercado, colocado um limite para o povo, para que estes não ultrapassassem aquele limite, porque senão seriam mortos. Ou seja, a figura que Moisés representa naquele momento leva o povo, conduz o povo até onde? Até a presença de Deus? Não. Moisés não levou o povo até a presença de Deus. O povo fica numa certa distância, somente visualizando aquilo que Deus estava dando para Moisés. E aí, por último, no tabernáculo, o tabernáculo estando ali no meio do acampamento do povo, e num significado de que Deus estava no meio do povo. Apesar disso, o povo não tinha um acesso direto a Deus, só chegava até um certo ponto e dali retornava. E daí, na escola, a gente sempre conversa com os irmãos, né? Imagine a curiosidade, observar aquela nuvem que parava sobre o acampamento, depois descia até o lugar onde apontava o Santo dos Santos, e o povo ficava para o lado de fora. O povo não podia adentrar. Somente os sacerdotes é que faziam serviço lá dentro, e no tabernáculo, o santuário propriamente dito, somente um sumo sacerdote entraria no Santo dos Santos uma vez apenas no ano. E o povo adorava à distância, o povo ficava de longe. Então, aqui está a nossa figura, que o sacerdócio de Melquisedeque, ele vai ser superior, a tipologia, a figura, e daqui a pouco nós vamos ver então mais um pouquinho sobre a natureza do sacerdócio de Cristo. Então observe que na época da lei o povo estava limitado, não podia se aproximar, não podia chegar, apesar de visualizar, apesar de ter uma ideia ínfima daquilo que estava acontecendo dentro do tabernáculo, mas estavam longe de Deus. A lei não podia, não teve condições de aproximar o povo de Deus. Vamos para o segundo tópico, o verso de número 11, eu vou ler o verso 11 agora até o verso de número 19, para nós comentarmos aí a respeito da natureza do sacerdócio de Cristo. Verso 11: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio, e muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza, inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Essa leitura
Muito importante, até o destaque que eu dei para os irmãos, o cuidado de não se perderem a respeito de assunto de dízimo, porque, irmãos, esse capítulo 7 ele é de uma continuidade maravilhosa, e principalmente para o entendimento da próxima aula, né? A nossa lição de número 7, que vai ser o capítulo 8. Então é necessário, é imprescindível que os irmãos se mantenham aqui, neste ponto, trabalhando com cada ideia de que o escritor está registrando. Às vezes os irmãos têm uma vontade tremenda, né, de puxar um assunto lá do capítulo 9, capítulo 10, mas nós vamos chegar lá, nós vamos passar por lá. Então o importante é entendermos aqui a natureza do sacerdócio de Cristo. Nessa sessão, o autor então argumenta que se o sacerdócio segundo Arão tivesse completado a função de levar os homens à presença de Deus, então não seria necessário que se levantasse um outro sacerdócio. Assim, a lei e o sacerdócio levítico, eles estão envelhecidos pelo estabelecimento do sacerdócio de Jesus Cristo, que é eterno e que garante aos homens pleno acesso a Deus. É destacado ainda que, segundo a lei, todos os sacerdotes deveriam pertencer à tribo de Levi, mas nosso Senhor Jesus era da tribo de Judá. Isso demonstra que veio alguém que é superior à lei. Ora, irmãos, aquilo que nós acabamos de falar, a lei não pôde fazer nada pelo homem em questão de salvação, de purificação do pecado. Então há necessidade de haver um que pudesse fazer tal coisa. Então aqui está a natureza, que nós vamos ver nesse ponto, a natureza do sacerdócio de Cristo. Não é carnal, não é humana, não tem natureza humana, não é passado de pai para filhos, não. A natureza do sacerdócio de Cristo é espiritual, vem de Deus, é do próprio Deus concedido. Sendo assim, percebam, se antes no sacerdócio levítico o homem estava limitado e impedido de se aproximar de Deus, com o sacerdócio de Cristo não, o caminho aqui está aberto, está acessível a todos aqueles que agora têm fé em Cristo Jesus. Agora não estamos mais no lado de fora do tabernáculo, observando como está lá dentro. Não, o nosso Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote eterno, que realizou uma obra perfeita, este nos abriu o caminho de acesso a Deus. Ele não só entrou e permaneceu lá e nos deixou para fora, não. Ele entrou e abriu o caminho para que nós pudéssemos também entrar, né? Ora, isso que nós acabamos de ler, então, está demonstrando que veio um sacerdócio superior, então, à lei. Vamos ler Isaías capítulo 11, verso 1 até o verso 5. Porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, e o Espírito de conhecimento e de temor de Deus, ou temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista de seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca,
e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Até aqui. Miqueias, capítulo de número 5. Versículo de número 2: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Não é um sacerdócio que nasceu, que se originou, que veio de homens, não. Esse sacerdócio de Cristo existe desde a eternidade. É um sacerdócio, portanto, eterno. Esse é o sacerdócio de Cristo, num contraste com o sacerdócio levítico, que era hereditário, passando de um para o outro, e havia necessidade disso, porque não podiam subsistir, né? Morriam, eram vencidos pela morte. O nosso segundo parágrafo desse tópico: de um lado nós temos o sacerdócio mortal, perecível, ligado a um mandamento carnal, que não levava em conta a disposição do indivíduo ou o grau de sua vontade de servir, pois ele se tornava sacerdote unicamente por causa da hereditariedade. Por outro lado, a manifestação do novo sacerdócio, que é segundo a virtude da vida incorruptível, uma referência à ressurreição de Jesus e seu triunfo sobre a morte. Sabe-se que a lei não levou nada à perfeição. Ela deu início, ensinou princípios básicos, despertou impulsos, prenunciou, indicou o caminho, mas lhe era impossível propiciar uma verdadeira comunhão com Deus, por ser dada a homens fracos. Somente Cristo oferece uma melhor esperança pela qual podemos chegar a Deus. O que antes era figura e privilégio apenas de uma classe, hoje, por intermédio de Jesus Cristo, tornou-se privilégio aberto a todos. Agora, os cristãos são sacerdotes e têm acesso individual a Deus. Esse é um ponto importante também da natureza do sacerdócio de Cristo. Na comparação com o Levítico, como eu havia dito, o Levítico deixava o homem para o lado de fora, sempre deixou, sempre limitou o homem ao acesso. O de Cristo não. O de Cristo, ao contrário, está chamando o homem para perto de Deus. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, o caminho que leva o homem até Deus. A natureza de um sacerdote eterno. Primeira epístola do apóstolo Pedro, vamos ler o verso 5 e o 9. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Verso 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido,
para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mais uma vez, agora não estamos para o lado de fora, estamos dentro. Agora nós somos sacerdotes. Se o Senhor Jesus Cristo, Ele é o sumo sacerdote, aqui estão os sacerdotes dele, para trabalhar, para fazer parte desse novo santuário, o qual ele abriu o caminho, para que nós pudéssemos ser participantes de Cristo. Nós não estamos mais, ou pelo menos não devemos, estar do lado de fora, ou ficar lá no limiar da porta, observando como as coisas acontecem no mundo espiritual. Não, aquele que é de Cristo, aquele que tem fé em Jesus Cristo, ele é participante de Cristo, ele é sacerdote, ele está ministrando nesse santuário. Então nós somos chamados para ser junto com ele adoradores de Deus, verdadeiros adoradores, adoradores que estejam dentro do santuário, uma preocupação cada vez maior de não ficar à distância, mas cada vez mais ir se aproximando, com o objetivo de se achegar na presença do Deus vivo, aonde está a manifestação da glória de Deus. Esse é o convite de Jesus, não é verdade? Este é o convite dele para nós, para que nós realmente nos conscientizemos de que somos sacerdotes dele, fomos chamados, fomos eleitos por ele, não fomos eleitos, não fomos chamados por homem, não é a igreja que nos chama, não é pastor que nos chama, quem nos chama? O Senhor, o próprio Senhor está nos chamando para que nós estejamos nesse santuário, parados, observando como que as coisas acontecem? Não, se somos sacerdotes, nós precisamos nos envolver com o trabalho, nós precisamos trabalhar como um sacerdote trabalha, como um sacerdote fazia na época da tribo de Levi. Agora nós devemos fazer nesse santuário espiritual. Não podemos ficar de braços cruzados, longe, observando como era no passado. Não, isso aí era da ordem, de outra ordem, a ordem de Levi. Nós somos da ordem do sumo sacerdote eterno, Jesus Cristo. Estamos do lado de dentro, não estamos para o lado de fora, estamos para o lado de dentro. Pedras vivas, sacerdotes. E aqui está, irmão, esse ponto então importante do sacerdócio de Cristo, numa comparação com o de Levi. Se Levi tinha uma natureza carnal, efêmera, o de Cristo é espiritual, é de Deus, é eterno, não vai passar, esse vai permanecer para a eternidade. E se o sacerdócio de Cristo permanece para a eternidade, quem é sacerdote com ele, quem está envolvido com ele no trabalho do santuário, consequentemente também há de herdar com isso a vida eterna. O nosso terceiro ponto, capítulo 7 ainda, a partir do verso 20, e agora nós vamos ler até o verso de número 28. Visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, porque aquele que disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número,
porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Antes de fazer a leitura da nossa lição, eu gostaria de mencionar algumas referências para que os irmãos anotem. No capítulo 9, verso 24, quero ler com vocês esse verso, capítulo 9, verso 24, a respeito do que o escritor está falando, que Jesus foi feito fiador de um melhor concerto. Verso 24: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então Jesus não entra num santuário feito por mãos de homens, ele entra no verdadeiro santuário. Por isso, nós lemos também que Jesus, sendo da tribo de Judá, e dessa tribo Moisés nunca falou de sacerdócio. E se Jesus recebesse um sacerdócio como os da tribo de Levi recebiam, Jesus nunca seria sacerdote, porque de Judá nunca se levantou nenhum sacerdócio, não fazia parte. Se fosse do ponto de vista humano, Jesus nunca seria, mas isso demonstra que o seu sacerdócio, mais uma vez, ele não é terreno. Se fosse terreno, também descenderia da tribo de Levi, mas ele não veio da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá, a tribo de Judá, e de Judá nunca foi levantado sacerdote. Então a ordem dele é de onde? Mais uma vez, Melquisedeque, aquele que tem a figura de ser um sacerdócio eterno, por ter recebido do próprio Deus, Mais um versículo agora, o Evangelho segundo registrou João, capítulo 17, verso 20. Vamos ler até o verso 26. Olha a intercessão de Jesus pelos seus discípulos, diferentemente do que era o sacerdócio levítico, né? Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste,
para que seja um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aquele que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Coisa linda, né, irmãos? Um sacerdócio totalmente diferente, de uma natureza totalmente diferente. Enquanto que o Levítico cumpria com a sua obrigação, daqueles que ali se aproximavam, levando o seu sacrifício, de repente não havia nem muito interesse se aqueles que ali estavam se achegando estavam com sinceridade ou não. Para eles não era isso o importante era cumprir com a lei, era cumprir com aqueles preceitos, com aquela legalidade. Cristo não. Cristo, ele veio não só para nos resgatar das trevas, ele veio para que nós o conheçamos perfeitamente e também conheçamos o Pai, assim como ele conhece. E o desejo dele é que onde ele está, nós também estejamos. Esse sumo sacerdote não quer ver, não deseja ver aqueles que estão envolvidos com ele à distância, de forma nenhuma. Ele quer te ver cada vez mais perto, ele quer que você contemple a glória do Pai. Ele quer se revelar a cada dia mais a cada um de nós. Jesus não está satisfeito de que nós sejamos apenas religiosos, saiamos de casa e estamos na igreja, e daqui nós saímos, vamos embora e outro dia retornamos. Não, esse sumo sacerdote é diferente. Ele quer nos atrair para junto do Pai, porque tudo aquilo que ele conhece do Pai, ele quer que nós também conheçamos. E tudo aquilo que ele desfruta do Pai, ele quer que nós também desfrutemos. Irmãos, isso não é para a eternidade somente, amém? É para agora, é para este momento, é para hoje. O trabalho sacerdotal já está acontecendo, já somos sacerdotes, já somos pedras vivas nesse edifício, nesse santuário, e nós precisamos estar atentos a isso. Eu tenho chamado a atenção dos irmãos lá no Itaguaçu pelo um detalhe, um texto de Apocalipse, não me recordo agora o capítulo, mas só a passagem daquele momento que Deus mandou que o templo ele fosse medido e que fosse separado o átrio do altar, e que no altar, dentro do santuário, estariam aqueles que participam do altar, que são os adoradores, e que o átrio ficaria para as nações pisarem. Ora, se esse ambiente está medido, qual é o lugar em que nos encontramos? O Senhor Jesus, por certo, quer que nós nos encontremos participantes do
altar, verdadeiros adoradores. Então, onde estamos reunidos, aí está a presença dele. Lembrando mais uma vez da figura lá de Êxodo, apesar do tabernáculo estar no meio do povo, o povo estava distanciado de Deus, não poderia participar na essência de tudo aquilo. Hoje não, irmãos. Hoje nós, não só Ele está em nosso meio, como Ele está em nós, e nós estamos também nele. Vamos participar disso, vamos usufruir disso. É um privilégio muito grande que o Senhor Jesus Cristo tem nos dado, do qual nós não podemos abrir mão. Temos que desfrutar disso. Vamos ao terceiro ponto aqui da nossa lição. Então, nessa sessão, o autor, ele sublinha que nada foi destinado, além do sacerdócio de Cristo, para a nossa salvação, pois não existe nada superior a ele. A garantia que o cristão tem de um melhor conserto, e que não será anulado, é aquele cujo fiador é o próprio Senhor Jesus. É necessário recordar que o sacerdócio arônico, ou sacerdócio arônico, era composto de centenas de sacerdotes, que se sucediam constantemente, visto que pela morte eram impedidos de permanecer. Eles apenas intercediam pelos homens a Deus, mas não os salvavam. Jesus, nosso sumo sacerdote, não só vive sempre para interceder por nós, como nos assegurou uma perfeita salvação por seu intermédio. Em Jesus nós temos a salvação plena, sem depender de um suposto purgatório ou de uma hipotética reencarnação. Nos versos 26 e 28, o autor apresenta algumas qualificações que diferenciam Jesus de qualquer sacerdote da antiga aliança. O sacerdote levítico tinha que ser santo, separado, consagrado, e até mesmo nas suas vestes. Contudo, eram homens falhos, imperfeitos, sujeitos ao pecado. Jesus, nosso sumo sacerdote, é santo no sentido pleno da palavra. Ele era inocente porque nunca pecou e não tinha qualquer culpa. A lei determinava que o cordeiro para o holocausto deveria ser sem mancha. Assim, Jesus não tinha qualquer mancha moral ou espiritual. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ainda salientado que Jesus viveu entre os homens, comeu com eles, inclusive nas casas de pessoas de baixa reputação, porém não foi pecador. Ele não se deixou influenciar pelo comportamento dos homens maus. Como recompensa do seu trabalho, foi feito mais sublime do que os céus. O autor ainda declara que isso fez ele, uma vez oferecendo-se a si mesmo. Os sumos sacerdotes do antigo pacto necessitavam de oferecer sacrifícios, muitas vezes, primeiro por eles próprios e depois pelo povo. Mas Jesus, por ser imaculado, sem pecado, não precisou fazer isso por si. Tão somente ofereceu-se num sacrifício perfeito, uma só vez, por nós pecadores. Não vamos, irmãos, perder o início desta carta, o propósito dessa carta. Isso vale sempre trazer novamente a lembrança, que era um momento em que os leitores dessa carta, eles estavam, na sua maior parte, judaizantes, e estavam
devido às muitas tribulações, às muitas dificuldades, estavam já desejosos de retornarem, de voltarem atrás, de largarem mão daquilo que eles haviam abraçado por conta dessas dificuldades, e queriam voltar a práticas antigas, deixar a realidade e voltar para a figura. É por isso que o escritor, ele está sempre fazendo a comparação com aquilo para onde eles estavam querendo voltar, dizendo para eles: tudo isso de onde vocês saíram foi passageiro. Aquilo não teve poder para fazer na sua vida o que você tem desfrutado hoje através de Jesus Cristo. Como? Para que voltar atrás? Então não vamos nos esquecer disso. Então, nesse sacerdócio eterno de Cristo, este é o melhor lugar para estar. Não existe outro melhor lugar do que Jesus, e estar no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. Então, largar mão do Evangelho, deixar Jesus Cristo e retornar para aquilo que um dia nós abandonamos, irmãos, não vale a pena. Jesus, ele é muito melhor que qualquer outra coisa nesse mundo. Vamos perseverar, vamos lutar até o fim, olhando sempre para Ele, autor e consumador da nossa fé. E Ele vai dando graça para cada um de nós, para que possamos desfrutar das suas bênçãos. Vamos partir para a conclusão, irmãos. A conclusão. Nessa lição, então, verificamos que em todos os aspectos, o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, é superior ao sacerdócio da antiga aliança. Com isto, devemos ser gratos a Deus por fazermos parte de sua linhagem espiritual. Que isso seja uma verdade todo dia em nossos corações. Que cada dia que abrirmos nossos olhos pela manhã, nós lembremos disso. Eu faço parte do sacerdócio de Cristo, e eu quero nesse dia me aproximar mais dele e consequentemente me aproximar de Deus. Que o Senhor nos dê a cada dia dessa porção e dessa bênção sobre cada um de nós, e que venhamos desfrutar dela, amém? Que Deus continue abençoando os amados irmãos, em nome de Jesus. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.